Oi, 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 amigas! Começando mais um vídeo aqui no nosso cantinho. E hoje eu vim trazer um pouquinho pra vocês sobre o meu relato de parto. Sei que já passou aí 7 meses desse grande acontecimento na minha vida, mas eu queria deixar registrado aqui e também contar a minha experiência pra vocês, se às vezes tem mamães, tem gravidinhas por aqui e tem o interesse de saber, então já fica no vídeo pra assistir. Então vamos lá. A gravidez, da Elisa foi muito tranquila. Eu tive alguns sintomas mais fortes, de enjoo, de indisposição, muito sono, irritabilidade, mais nos 3 primeiros meses. E depois ficou muito tranquilo, nem parecia que eu tava grávida. E no final da gestação não foi diferente. Mas eu sempre quis ter um parto normal, por conta da recuperação. Porque aqui na cidade onde eu moro, da minha família, assim, não tem ninguém, né? Aqui é só a família do meu esposo. Então a minha mãe mora em outra cidade e é difícil, né? A recuperação, enfim. Então eu tinha muito receio por conta disso, da recuperação, de estar com um bebê novo. Então eu tinha muito medo de uma cesárea, porque a gente sabe que a recuperação é um pouco mais difícil por ser uma cirurgia, e eu moro em prédio, então eu tinha escada, enfim, gente, eu tinha muito receio, eu era muito preocupada com isso. Mas eu coloquei na mão de Deus, e eu não fui aquela pessoa que, nossa, tem que ser normal e pronto, acabou. Não. Eu queria um normal, mas se viesse uma cesárea, tava tudo bem, que eu sabia que Deus estava no controle. E então, quando foi na semana que eu tava com 38 semanas e 4 dias, foi uma consulta que eu tive com meu obstetra. Era uma segunda-feira. E eu fui na consulta e ele me examinou, tocou a pelve. Gente, provavelmente tá vindo sons externos, mas eu não tinha outro horário pra gravar pra vocês, então relevem, por favor. Mas enfim, eu fui na consulta com 38 semanas e 4 dias e ele tocou a pelve, aquela examinação que eles fazem lá. E ele disse que a bebê tava alta, tava bem alta, que era pra mim caminhar, que provavelmente ela ia descer e tal. Isso aí já eu fiquei meio travada, mas tudo bem, coloquei na mão de Deus. Segui a vida durante a semana. E aí na segunda-feira do dia 16 eu tinha mais uma consulta. E depois dessa consulta, a partir do dia 19, que era a data prevista para Elisa nascer, eu teria que estar indo no hospital aqui da cidade, um dia sim, um dia não, para fazer o cardiotoco e ver como ela tava, para bater até 41 semanas e decidir se faria cesárea ou induziria. E eu achei que eu ia chegar nessa quinta-feira aí, mas tudo bem. E então na segunda-feira eu fui pra essa consulta de novo, era por volta da 1h da tarde. Eu lembro que eu fui e eu ainda cheguei a postar nos stories do Instagram que seria a última consulta, porque eu tava dando ordem de despejo pra ela. E ela sentiu, porque na segunda-feira foi o dia que tudo rolou. Mas enfim, era por volta da 1h da tarde, eu passei no médico. E, gente, eu amanheci muito bem. Tudo certo, zero dor, linda, normalzíssima. Eu fui no médico e ele me examinou de novo, tocou a pelve e falou, olha, ela desceu um pouquinho, mas ela ainda tá alta. Ainda ele falou, até a próxima consulta, ou se não, um bom parto pra você. E eu saí na esperança, mas, assim, eu saí na esperança que eu queria parir, porque eu já não tava aguentando mais. Porém, eu saí meio nessa de, poxa, não vai rolar, ela tá muito alta, então provavelmente chegaremos aí nas 41 semanas, vou ter que ir pra cesárea, ou induzir. E eu cheguei no médico, comi alguma coisa, eu lembro que eu comi alguma coisinha, e eu tava bem cansada, final de gestação, a gente fica cansada, exausta, e eu deitei e dormi. Aí por volta de umas 3h da tarde, eu acordei e eu tava sentindo umas coliquinhas, mas assim, gente, umas coliquinhas muito sutis, muito fraca, quase nada. E eu ainda tava em contato com a minha amiga e eu falei, eu tô com uma dorzinha, mas é muito tranquilo, meu esposo não tava em casa, ele tava trabalhando. Falei, qualquer coisa eu ligo pra ele e já era, Mas fui vivendo minha vida e a cólica começou a aumentar. E eu falei, bom, eu ouvi dizer que se a gente ficar na água quente, se for trabalho de parto,
vai mais rápido, e se não for trabalho de parto, né, for um momento falso, uma contração falsa, basicamente para. Então eu falei, vou no banheiro, vou tomar um banho, vou lavar o banheiro, vou lavar meu cabelo, e se for pra ser, vai ser. Gente, lavei banheiro, lavei meu cabelo, fiquei no banho e tal. A hora que eu saí do banho, eu fiquei 1h30 no banho, banho quente. A hora que eu saí do banho, praticamente as cólicas tinham diminuído bastante. Então eu fui viver, deitei na cama, fui mexendo no celular, dei um tratinho no cabelo, né, pra secar e tal. E do nada as cólicas começaram a voltar. Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa estranha. Então eu fiquei mais alerta e comecei a cronometrar. E as contrações, elas estavam vindo de 5 em 5 minutos. Elas começaram de 7 em 7, foi diminuindo. Quando foi de 5 em 5 minutos, eu falei, não é possível. E o aplicativo já tava falando, vai pro hospital. Eu falei, não vou pro hospital porque não é possível, né? Não é possível. E eu continuei em contato com a minha mãe, meu esposo já tinha chegado, a gente comeu, ainda bem que a gente comeu. E continuei deitada, suportando as contrações e as dores. Só que as dores, do nada, elas começaram a ficar muito, muito fortes. Que eu já não conseguia ficar parada. E era uma dor que vinha das costas pra barriga, sabe? E a barriga dura. E eu já não tava conseguindo mais. E eu falei pro Felipe assim, amor, vamos no hospital? Mas eu sei que ela não vai nascer, mas vamos lá só pra ver como que tá o batimento e tal. Então as coisinhas dela já tava pronta. E a gente desceu pro carro e a gente foi pro hospital. E lembra que eu falei pra vocês que eu tinha um bloqueio com o hospital por conta da minha perda gestacional? Gente, durante a gravidez toda eu coloquei isso nas mãos do Senhor, para que Ele preparasse uma equipe que fosse me receber, sabe? Que Ele preparasse enfermeiras, que Ele preparasse médicos e que Ele me desse um sinal de que Ele estava comigo nesse dia. Eu não sei qual sinal que Ele me daria, mas eu queria um sinal. Então, basicamente, eu cheguei muito em paz no hospital. Durante a gravidez, eu tava muito tensa, porque eu não sabia como seria. Mas no dia do parto, eu cheguei muito em paz. Então, a gente chegou, todo aquele protocolo de examinação. Fizeram o exame do toque. E a médica olhou pra mim e ela falou, mãe, você tá com um dedo só 1 centímetro de dilatação. E pra sua dor, já é algo, né, que tá fora do controle, mas a gente vai fazer o cardiotoque, a gente vai ver como a bebê tá. Eu já tava muito nervosa, porque eu já tava com muita dor, eu já não tava aguentando mais, e a médica falou, nossa, você tá com 1 centímetro só, me jogou um balde de água fria, mas tudo bem, a gente foi pro cardiotoco, e, né, umas meia horinha lá fazendo cardiotoco, e com os tocos, o batimento da Elisa tava muito, sabe, subia, descia, e tava muito acelerado. E a médica já ficou, nossa, tá acelerado. E ela falou, vou fazer o exame de toque de você de novo. Fazia uns 30, 40 minutos. E ela fez de novo e continuava a mesma coisa, 1 centímetro. Porém, eu tava com muita dor, porque minha dor, conforme ia passando minutos a minutos, ela diminuía o intervalo e ela tava muito intensa. Gente, eu suava. E eu lembro que eu tava na maca, fazendo já o cardiotoco, eu não podia me mexer. Gente, que desespero. E aí ela só falou assim, mãe, não tem o que fazer, a gente vai ter que ir pra cesárea. Você queria normal, né? Eu falei, eu queria, mas tá tudo bem, o importante é ela vir bem, então tá tudo certo. E aí começou a correria. E me prepararam, né? Colocaram a sonda, acesso, e aquela contração vindo. E eu lembro que chegou mais uma mãezinha pra uma cesárea de emergência. E ela passou na minha frente na cesárea. Então, gente, eu fiquei com a sonda e acesso e tendo contrações, acho que uns 40 minutos na maca, deitada e não podendo me mexer, porque eu já estava pronta, né, com a sonda, então não tinha. Eu só queria levantar daquela maca e ficar remexendo pra ver se diminuía a dor. Então, tava um nível de estágio da minha dor, já tava absurda, pra 1 centímetro só. E acredito que foi isso que preocupou a médica. Amigas, Elisinha acordou. Mas vamos lá. Eu acredito que por isso acabou preocupando a médica, né? Tanto por conta do meu estágio de dor e eu estar só com 1 centímetro de dilatação, e por conta dos batimentos da Elisa estar bem, né?
subindo e descendo, subindo e descendo. Então eu fiquei por volta de uns 40 minutos esperando a outra moça ser operada pra mim ir pra cesárea. E nesse foi os piores 40 minutos da minha vida, porque eu tava com muita dor mesmo. E parecia que não passava. E eu lembro que eu esmagava a mão do Felipe quando vinha a contração. E eu ficava me contorcendo na maca de dor. Mas enfim. E me chamaram pra cesárea. Gente, eu tava com tanta dor que a minha vontade era hack. Então, quando veio o anestesista, eu não tava nem com medo mais da anestesia. Sendo que durante a gravidez, meu maior medo era a anestesia. Eu acho que não era nem tanto a cirurgia em si, mas era a anestesia, porque fizeram muita caveira da anestesia pra mim. Então eu tinha muito medo da anestesia. Mas no momento lá que eu tava com tanta dor, o meu sonho de consumo era a anestesia. Até ele aplicou, foi muito tranquilo, não senti nada. Foi como se tirasse minha dor com a mão, foi uma delícia. Eu falo que foi a melhor parte da minha cesárea, foi a anestesia. Então já fica aí a dica para as mamães, né, que estão para ter bebê, às vezes cesárea. Amiga, vai em paz, porque a anestesia é muito tranquila, tá? Muito tranquila, e depois da anestesia você não vê nada, é rapidinho. E enfim, passei pela anestesia, foi muito tranquila. Você vai ficar aí com a mãe? Ai, Jesus. Enfim, passei pela anestesia, foi muito tranquila. E, né, todo o processo de tirar o bebê, a Elisa realmente, ela tava muito alta, porque eu lembro que os médicos fizeram muita força pra tirar ela de dentro de mim, porque ela tava muito alta. Mas foi praticamente o quê? Umas meia hora de cirurgia e ela já tinha nascido. Demorou um pouco mais pra fechar, mas bem tranquilo também. E depois de tudo, já me levaram pro quarto, né? Fiquei lá, tem que ficar, não sei se é 4, 6 horas deitada. Fiquei, a primeira levantada foi difícil, mas não foi absurdo, assim. Doeu, né, gente? É uma cirurgia, então doeu, é uma queimação, uma ardência surreal, que eu espero não sentir tão cedo de novo, misericórdia. Mas passei. Meu sangramento depois foi muito tranquilo também tinha muito medo de sangrar muito, né, depois da cesárea, mas foi muito tranquilo. E em si a minha cesárea foi muito tranquila. Então a Elisa ficou na barriguinha por 39 semanas e 4 dias. Fui na consulta 1 hora e ela nasceu 11h37 da noite, quase no dia 17. Nasceu no dia 16 de junho, pesando 3,120 kg, mas saiu do hospital com 2,800, né? Emagreceu um pouquinho, desinchou, né? E nasceu com 50 centímetros. Era uma meninona comprida, era muito compridinha. Mas ao todo foi muito tranquila, sabe? E o Senhor também preparou uma equipe excelente. Nossa, uma enfermeira é um anjo, que me cuidava com muito carinho, cuidava da Tutu com muito carinho também. Preparou os médicos excelentes, sabe? Era um médico muito conhecido na cidade que fez meu parto. Então, assim, fui ver a mão de Deus mesmo, eu já vi a mão de Deus nisso. O anestesista é um amor de pessoa, muito atencioso. Sempre me perguntando se estava tudo bem, se eu estava sentindo alguma coisa. E pra fechar, né, com chave de ouro, no dia 17, já de manhãzinha, apareceu um homem, eu não sei se ele é enfermeiro, mas foi bem inusitado, assim, tocando sax, sabe, com a música Aleluia. E ele entrou no meu quarto tocando, tipo, pra mim, pra Elisa, pro Felipe. E aquilo ali pra mim foi um sinal de que Deus estava ali, Deus tinha cuidado de tudo. Então, assim, pra você, mamãe, que vai, né, ter esse momento, gravidinhas, descansem, vai em paz, coloca na mão de Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe? Não se apeguem só em uma via de parto, porque às vezes o que a gente planeja, o que a gente quer não é o melhor pra você, não é o melhor pro seu bebê. E o que importa é você estar bem pra receber o seu bebê e o seu bebê nascer bem também, né? Então, descansa o teu coração. E saiba e creia que o Senhor já tá lá, Ele já preparou uma equipe excelente para te receber e trazer o seu bebê
ao mundo com muita saúde. E é isso, gente. Foi um momento muito especial, né, que fica marcado na memória mesmo. Momento que não deu tempo de ter medo, porque foi tudo muito rápido, não tava esperando. Mas foi um momento muito especial, que hoje eu paro e penso e falo, caraca, fui muito corajosa. Que pensando hoje em passar de novo por uma cesárea, por um parto em si, eu já fico um pouco receosa, sabe? Porque é bem invasiva, né? A cesárea, ela é invasiva, ela tem os seus prós e contras. Ela é tranquila na hora em si, mas a recuperação é mais difícil. Mas também, a minha pelo menos foi muito tranquila. O dia que eu já cheguei em casa, eu já estava reta, sabe? Não estava curvada. Sentia dor no corte, precisava de ajuda para levantar, para sentar, para ir ao banheiro. Não conseguia agachar, mas isso já é o esperado, né? Mas nada de dor de outro mundo ou alguma complicação. Foi muito tranquilo, graças a Deus. Então vai tranquila, se for pra ser normal, glória a Deus. Se for pra ser cesárea, glória a Deus também. E é isso, esse foi um pedacinho, né? Tentei dar aí uma resumida pra não ficar muito extenso. Mas foi onde eu vi a mão de Deus mais uma vez sobre a minha vida, sobre a vida da Elisa. Porque talvez se eu ficasse em casa esperando a dilatação, a dor aumentar, a bolsa estourar, como falam pra gente esperar, talvez a Elisa não estivesse aqui, né? Talvez tivesse dado alguma complicação pelos batimentos dela já estar bem oscilando. Mas graças a Deus que o Senhor dá um direcionamento pra gente e a gente segue. Então é importante estar sensível à voz de Deus. E é isso, amigas. Mais um vídeo aqui só pra deixar registrado o meu relato. Sei que passou muito tempo, né? Elisa já tá com 7 meses. Mas eu queria deixar registrado aqui, porque eu sempre gostei de ver, né? De escutar relatos, enfim. Então, pra mim é especial deixar esse vídeo aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido cansativa, tá bom? Porque, gente, eu tô começando agora, relevem. Mas é isso, meninas. E até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Eu espero que vocês estejam gostando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já deixa o seu gostei, já deixa o seu comentário. Envia esse vídeo pra alguma gravidinha que tá aí preocupada com o parto. Porque o Senhor já tá lá já e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Um beijo e me ajudem a crescer por aqui. Envia esse canal aí pra uma amiga, fala assim... Se inscreva no canal da Gi, que ela é legal. Beijo, amigas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, né?